Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Aula 3, nosso minicurso sobre dano moral coletivo na atuação do MPT. Hoje, com as atenções divididas, eu vejo aqui já no chat, todo mundo polvorosa, diante dessa novidade que nós tivemos aí, de ontem para hoje, né? Foi na calada da noite, ali na madrugada, primeiras horas do dia. Os mais antenados estavam ali no site da imprensa nacional, a cata da edição do Diário Oficial, que trouxe o tão aguardado edital de abertura do 22º concurso. Tudo indicava, né? A gente vinha comentando pelos movimentos recentes do CSMPT que o edital estava realmente no forno. Eu não terei, pessoal, condição de me pronunciar sobre o edital agora. Primeiro porque eu nem o li inteiramente, assim, com calma. Nós já esperávamos algumas novidades importantes. Alguém comentou aqui a questão da inclusão da disciplina Meio Ambiente do Trabalho, né? Direito Ambiental do Trabalho, melhor dizendo. E era algo que a gente já sabia que aconteceria. Dani está sugerindo aqui uma live, qualquer hora dessa, específica para a gente comentar o edital. É uma ótima ideia. Vou tentar encaixar aqui na programação. Os dias andam bem corridos, sendo sincero, mas acho que o tema é importante e para isso eu preciso só me municiar melhor, né? Examinar mais a fundo o edital. Jamais, né? Estamos aqui para ajudar no que for possível. Abandonar vocês jamais. É curioso, pessoal, só um comentário, né? Não importa se o edital traz cronograma mais apertado ou mais espaçado, ele nunca agrada a todo mundo, né? Acho que a maior parte é aquela que quer sempre um tempinho a mais, porque acha que a preparação não está caminhando bem e acha que vai conseguir, né, com mais tempo, se preparar melhor. Acho que esse é o grupo majoritário. Mas eu recebi assim, feedbacks de alunos, pessoal que está há mais tempo na jornada, que vem se preparando assim com mais afinco. Muitas pessoas não gostaram. Um prazozinho a mais para a primeira etapa, acho que interessa a todo mundo. Mas essa ideia da gente ter um concurso que vai, né, durar pelo menos até junho de 2023, né, quando acontecerão, segundo o cronograma, as provas orais, essa é a ideia que maltrata alguns. Assim. Você imaginar que vai passar ainda tantos meses tão envolvida, né, com esse projeto. E a vida é assim, pessoal. Não é como a gente quer, né? A gente tem que ir se adequando às situações. Eu gosto muito daquele ponto de vista de que, em relação a toda a questão, em relação a todo o processo, existem variáveis que a gente pode controlar e variáveis que a gente não pode controlar, né? Variáveis que estão fora do nosso controle. E se a gente conseguir ser racional nessas horas, eu sei que não é simples. O ser humano ele tem essa inquietação natural, essa ansiedade natural, mas o mais prudente, o mais sábio, o mais sensato seria a gente focar nas variáveis que a gente controla, que estão ali sob a nossa esfera de influência. Então, não é a gente que decide a data, nos adaptemos à proposição dos examinadores, né, da organização do concurso, melhor dizendo, e vamos cuidar do que está sob o nosso alcance. Né? É como eu penso. Não quero parecer aqui indiferente, né? Eu já estive aí na posição de vocês e acho que eu era um dos mais ansiosos também. Mas no exercício aqui de distanciamento, digamos assim, né? Já que eu não estou aí na condição de candidato, olhando aqui, não vou dizer de fora, porque esse projeto não é só de vocês, eu estou envolvido com ele também, mas
de quem não é, né, na posição de quem não é diretamente afetado, eu acho que o mais prudente é pensar dessa forma. Tá? Vamos programar aí um momento para a gente analisar depois as principais inovações do edital e, quem sabe, discutir aí algumas estratégias de preparação. Eu não poderei fazer isso hoje, pessoal, porque, além de eu não ter lido ainda o edital, eu tenho um compromisso na sequência da nossa aula. Hoje é quarta-feira, é o dia em que eu realmente, ou que eu normalmente me reúno com os alunos do MPT Track. Hoje, às 8 horas, 8 e pouquinho, nós temos lá a nossa aula semanal, não tenho como falhar com, né, com meus companheiros de jornada aqui, então eu não teria como me prolongar muito, como aconteceu aí nos últimos dias, certo? Por isso, vamos direto ao ponto. Vamos tratar de mais um aspecto sobre dano moral coletivo, que é a questão que eu denominei aí no roteiro de parâmetros para fixação do valor da indenização. Antes eu indago se alguém tem algum questionamento com relação ao tema da nossa conversa de ontem. Foi uma conversa profunda, densa, né? Nós chegamos, inclusive, a discutir aspectos controvertidos, como, por exemplo, a viabilidade ou não de acumulação numa mesma demanda de dumping social e dano moral coletivo. Acidentalmente, eu nem pretendia trazer isso, mas a gente acabou derivando, né, chegar àquela discussão sobre se existe também a categoria do dano patrimonial coletivo, ou, né, Marcelo trazia aquela notícia de uma atuação recente do MPT em que se falou de dano patrimonial difuso, um tema que não está no nosso radar, né? A gente acredita que, né, não tem tanta probabilidade de ser cobrado porque é carente ainda de um amadurecimento maior dentro da instituição. Eu estou só fazendo esse resgate porque eu fiquei muito feliz. Esse tema parece que empolgou muito aqui a nossa audiência, porque a boa parte das mensagens que eu recebi de ontem para hoje tratam exatamente desse tema, né? E um ponto que me chamou a atenção, coincide com algo que tinha acontecido 2 semanas atrás, quando eu tratei desse tema no MPT Track, é que muita gente está enxergando uma certa similitude entre dumping social e dano patrimonial coletivo, não é? Ou seja, é como se no dumping social a gente tivesse em busca da reparação de um dano que é objetivamente aferível, algo que pode ser mais facilmente quantificado, porque seria justamente aquele benefício econômico, né, auferido pelo infrator em razão do inadimplemento das obrigações trabalhistas, a vantagem competitiva que ele adquire em face da concorrência. E aí me chamou a atenção assim, a recorrência, né, a quantidade de mensagens que eu recebi propondo essa forma de enxergar o tema. E aí eu me lembrei, pessoal, de um aspecto que eu não comentei ontem, mas acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês. Para quem entender, né, para quem assumir essa premissa que o dumping social teria uma feição mais patrimonial do que extrapatrimonial, ou seja, seria algo objetivamente aferível, há um argumento de reforço para se defender a possibilidade de acumulação numa mesma demanda, do dano moral coletivo e do dumping social. É o artigo só um instante para localizá-lo aqui. É o parágrafo, na verdade, vamos lá, caí na página errada. CLT Planalto. Para não ter problema.
Localizei. É o 223F, parágrafo 1º. Não é o 223G, né, como eu imaginava. Veja, esse é um argumento que serviria a quem pretender defender a possibilidade de acumulação e que, ao mesmo tempo, enxergue o dumping social como um dano patrimonial. Por quê? Diz o 223F que pode haver reparação, né, cumulativa de danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de um mesmo ato lesivo. Mas aí vejam, o parágrafo 1º é ainda mais... é mais significativo, porque ele diz que, havendo essa acumulação, o juiz, ao proferir decisão, ou seja, havendo pedido, né, de dano moral e extrapatrimonial decorrente do mesmo ato lesivo, o juiz teria que dar decisão discriminar o valor das indenizações devidas a cada título. Então, isso favorece aquela ideia de que seria melhor desmembrar ali no corpo da petição inicial, postular, né? Naquele caso que nós comentamos ontem, ao invés de 5 milhões de maneira global, 2,5 milhões a título de dano moral coletivo, 2,5 milhões a título de dano social. Essa não é, pessoal, a minha opinião, tá? Eu continuo, digamos, alinhado àquilo que eu propus ontem. É o 223F, parágrafo 1º da CLT. Isso não traduz uma evolução de pensamento, mas, como eu disse, é a minha opinião pessoal. Eu sigo aquela linha que prefere explorar o dano social como um fundamento do dano moral coletivo. Mas, para quem quiser defender a tese oposta, e há respaldo em atuações recentes, né, da nossa instituição, ainda ontem, depois da nossa live, eu localizei outros casos. Eu localizei, por exemplo, um caso do colega Edson Bess, que foi mencionado aqui em uma das nossas aulas, uma situação que ele atuou durante a pandemia em face de frigoríficos, um frigorífico que havia dispensado arbitrariamente trabalhadores indígenas. Eu vi um outro caso de grande repercussão em que ele desmembrou os pedidos. Tem lá pedido de dano moral coletivo e dumping social. Então, parece que essa tese está ganhando prestígio dentro da instituição. E, para quem quiser reforçar, quem quiser defender esse ponto de vista e com argumentos mais sólidos, eu acho que o 223F, parágrafo 1º, cai como uma luva, né? Desde que assumida a premissa de que o dano social teria essa feição mais patrimonial do que extrapatrimonial. Porque aí isso é que atrairia a incidência do 223F. Mas vamos lá. Vamos avançar. Parâmetros para a fixação do valor da indenização. É preciso ter presente aquela noção que a gente explorou ontem de reparação integral do dano, né? Restitutio integro, lá do latim. Esse é um princípio que está agasalhado, digamos assim, na Constituição brasileira. Dá para extrair dos artigos 5º, ou melhor, do artigo 5º, incisos 5º e 10. Eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco um autotextozinho que eu utilizo nas minhas peças, em que eu sempre volto a esse ponto, né? Que o juiz, no momento de fixar o valor, ele tem que ter em mira a reparação integral do dano. Né, durante muito tempo se questionou se essa tarefa do magistrado poderia ser executada assim, de maneira tão livre, tão fluida, sem balizas, sem parâmetros, né? Nós já tivemos, no passado distante, algumas tentativas de instituição no direito brasileiro, não especificamente no direito do trabalho, mas no direito civil, né, na lei de imprensa, por exemplo, na antiga lei de imprensa, um sistema de tarifação, né, alguns chamam de tarifamento, tabelamento das indenizações, das reparações por dano extrapatrimonial. O Supremo, sempre que instado a se pronunciar sobre o tema, né, se mostrou contrário a essa ideia. Seria, inclusive, uma ingerência indevida na atuação do Poder Judiciário, né? Se pretender, a priori, por meio de ato legislativo, estabelecer tetos para deferimento de indenização,
ou criar esse sistema imutável, né, estanque ali, a partir de critérios objetivos inafastáveis. Então, via de regra, propostas de tarifação, de tabelamento das ações de moral têm sido repudiadas. A reforma trabalhista trouxe essa ideia, né, ou pretendeu trazer essa ideia para o corpo da CLT, especificamente lá no artigo 223G, na verdade, é no parágrafo 1º, né, do artigo 223G. O 223G ele começa até razoavelmente bem, pessoal, no CAPT, quando ele procura indicar alguns parâmetros. No CAPT, o legislador não está ainda falando de tarifação, de tabelamento, mas ele está dizendo que o juiz, ao apreciar o pedido, deverá considerar vários elementos, né? Deverá ponderar várias questões. São 12 incisos. Além desses incisos, nós veremos que muitos deles são flagrantemente, né, manifestamente inaplicáveis ao processo coletivo. Há um primeiro argumento que tem sido utilizado nas peças do MPT, é de que o 223G, o CAPT, ele teria sido, né, concebido com o olhar voltado para o processo individual. Quando se fala, por exemplo, a intensidade do sofrimento ou da humilhação sofrido pela vítima, inciso 2º, inciso 3º, a possibilidade ou não de superação física ou psicológica. Ora, diante de tudo aquilo que a gente já conversou nas aulas anteriores, esse esforço em conferir ao dano moral coletivo uma dimensão objetiva, né, não faz o menor sentido perquirir, no momento da fixação do arbitramento aqui da indenização, do valor da indenização, elementos de índole subjetiva, como sofrimento, humilhação, superação física ou psicológica. É só para ficar em alguns exemplos. Só que o legislador... Não, e aí, vejam, antes, isso não quer dizer que a gente não pudesse utilizar, eventualmente, outros incisos do 223G, né, para fundamentar os nossos pedidos. Eu acho que alguns incisos eles são compatíveis até mesmo com o processo coletivo. Mas a linha da instituição tem sido sustentar que não, que o 223G deve ser reservado aos processos individuais, que a gente não deve se valer dele no processo coletivo. Alguns colegas escreveram artigos... Professor? Não. Professor? Pois não, é Ângela? É, Ângela. É que tem um colega que está com dificuldade para entrar. Eu não sei se Ricardo está aqui, online. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu não sei informar. Quem é o colega? É Caian. Você tentou compartilhar com ele o link, não, que você utilizou? Não, com esse botão... Deixa eu ver, Ângela. Deixa eu ver se... alguém mais conhece o Caian aqui, não? Tem contato direto com ele? Deixa eu ver se tem aqui no e-mail. Vamos tentar contornar isso. Professor, eu não tenho o contato dele, mas posso obter com a Ângela e auxiliar o colega, para que nós possamos prosseguir na aula. Eu lhe agradeço a gentileza, Renata. Eu acredito que para a Ângela talvez seja um pouco mais difícil fazer esse compartilhamento. Se alguém puder fazê-lo, eu agradeço, tá? De qualquer maneira, deixa eu rapidinho aqui olhar só se eu tenho este último e-mail que foi encaminhado a vocês agora no finalzinho da tarde. Eu não acessei. Tá? No e-mail não tem um link, tem um botãozinho, né? Tá já automatizado. Ô, Mariana, obrigado. Obrigado, Mariana, Renata. Vamos prosseguir, então. Ângela, você me confirma se ele conseguiu entrar? Por gentileza, tá? Daqui a alguns minutos. Se não tiver conseguido, a gente tenta aqui resolver de outra maneira.
Então, pessoal, eu vim dizendo que alguns colegas, né, do MPT escreveram sobre o tema. Tem um artigo muito bom que eu compartilhei com vocês de Xisto, Tiago. O colega Maurício Ferreira Brito, lá da PRT da Bahia, escreveu sobre isso. Muitos acabaram denominando esse trecho, né, da reforma trabalhista, essas alterações introduzidas no artigo 223, as várias alíneas, numa espécie de regime de exceção do dano extrapatrimonial na área trabalhista. Porque, veja, o 223A ele começa ali com a aberração, né, de tentar excluir a possibilidade de aplicação do Código Civil ao dano extrapatrimonial nas relações de trabalho, que não faz o menor sentido. É perfeitamente cabível aqui a aplicação supletiva do direito comum, do direito civil. Então, muito se escreveu sobre isso. Várias ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas. Eu não poderia aqui me aprofundar nelas, mas para quem eventualmente não acompanhou, tem lá as ADIs 6069, 6050, 6082 e 5870. Todas elas discutem, de alguma maneira, né, aspectos desse regime de exceção criado pela reforma trabalhista em relação ao dano extrapatrimonial no âmbito das relações de trabalho. E o Supremo, no segundo semestre de 2021, iniciou o julgamento conjunto dessas ADIs e, pelo que eu me recordo, salvo engano, houve suspensão do julgamento em razão de um pedido de vista do ministro Cássio Nunes, né? Pelo que me consta, faz algum tempo que eu não verifico o andamento desses processos, mas me parece que a situação permanece ali em stand-by. A despeito disso, eu não sei se os senhores sabem, mas se vocês fizerem uma busca aí no site do Planalto, na CLT, lá no artigo 223G, por exemplo, há a referência a um julgado do TRT da 2ª Região, que, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, declarou, né, incompatível com a Constituição, incompatíveis essas previsões do parágrafo 1º do artigo 223G. Pelo menos nesse ponto aí, na questão da tarifação do dano extrapatrimonial, né, já há esse pronunciamento importante do TRT2. Obviamente que não é controle concentrado de constitucionalidade. Até se discutiu lá no caso se o TRT poderia avançar sobre essa discussão enquanto não concluído o julgamento do Supremo. Entendeu-se que sim, e o TRT2 já firmou ali a sua posição. É possível até que outros tribunais já o tenham feito. Eu confesso que eu não tenho isso aqui, assim, esse levantamento detalhado. Agora, como eu dizia, alguns dos incisos, Marcelo está dizendo que o TRT4 também. Maravilha, Marcelo. Eu vou procurar localizar depois a decisão, vou incluir aqui no material. A melhor forma, pessoal, de estudar esse tema, a meu ver, seria, para quem ainda não se aprofundou, ou ler a petição inicial das ADIs, eu acho que seria um bom ponto de partida, mas eu acho que tem uma alternativa melhor. É a leitura da petição inicial da ação principal movida pelo MPT no caso do rompimento da barragem do Brumadinho. Eu vou disponibilizar a vocês esse arquivo. Lá, deu certo, Ângela? Ele conseguiu? Ele já está presente? Não? Conseguiu encaminhar o link, então, né? Maravilha. No caso de Brumadinho, pessoal, nós tivemos inicialmente a propositura de uma tutela cautelar antecedente, né? E, em seguida, o ajuizamento de uma ação principal. Então, é na ação principal que se discute o tema da reparação, que há um capítulo muito bem fundamentado, arguindo incidentalmente a inconstitucionalidade do 223G, parágrafo 1º. E esse é, a meu ver, um dos pontos que faz com que essa atuação do MPT lá dos colégios de Minas seja tão emblemática, né? A gente comentou aqui, acho que talvez na segunda-feira, que esse processo evoluiu para uma composição, né?
culminou com um dos maiores valores, dos maiores acordos já homologados pelo Justiça do Trabalho, talvez o maior até hoje, não sei, acho que é. E a Vale, embora assistida por competentíssimos advogados, sabendo que poderia procrastinar por um bom tempo a discussão só por conta desse tema, ela concordou, ao final, como se em abstrair essa previsão da CLT, e lá foram fixados, né, por meio de acordo, valores reparatórios lá nas questões individuais superiores aos tetos estabelecidos no parágrafo 1º do 223G. Uma façanha, eu diria, isso que os colegas conseguiram, né? Eu imaginei que a Vale protelaria o quanto pudesse, né? Que não, que tem que ser aplicado esse regime aí de exceção criado pela reforma trabalhista. O fato, pessoal, é que nós não devemos admitir o sistema de tarifamento, em hipótese alguma de tarifação, melhor dizendo, de tabelamento, né? Não se pode engessar a atividade do Poder Judiciário, mas não é desejável também, tampouco, que a gente recaia no outro extremo, né? de um arbitramento totalmente casuístico, carente de fundamentação. E aqui vale, né, aquela máxima na exigência de motivação das decisões judiciais. Eu acho que a gente deve buscar, cada vez mais, estabelecer algo próximo ao que acontece lá no processo penal, na fase de dosimetria das penas. Existe todo um raciocínio, uma metodologia que é utilizada, um passo a passo que vai sendo observado pelo magistrado para chegar, né, no caso lá do processo penal, à extensão da pena. Eu acho que o mesmo deveria acontecer na área não criminal, no momento da reparação, da definição, né, do valor da reparação por dano moral coletivo. Eu transcrevi no material um trecho de uma petição inicial minha. Eu não tenho um texto padrão, esse texto eu vou adaptando, né, de acordo com as peculiaridades de cada caso, mas eu quero mostrar para vocês assim, o esforço que eu tenho feito para subsidiar o magistrado com o maior número possível de elementos, né? Alguns eu vou adiantar para vocês, são até redundantes. Aqui tem um pouco de retórica também, sabe? Vocês estão visualizando aí, né? Começa assim, paramos para o arbitramento do valor da indenização. Isso é um tópico de uma petição inicial elaborada por mim. Antes disso, eu já havia discorrido em tese sobre dano moral coletivo, de que maneira o dano moral coletivo se fazia presente ali no caso concreto, e aqui eu parti para discutir só o valor da indenização. Aí eu comecei com uma consideração mais genérica, né? Considerando o princípio constitucional da reparação integral, a superlativa gravidade da conduta combatida na ACP, a relevância dos bens que estão sendo tutelados, que os bens jurídicos lesados, nesse caso, têm natureza indisponível, que a lesão tem dimensão transindividual, né? Algo implícito, né? Se está falando de dano moral coletivo é porque essa dimensão está presente. O número de trabalhadores afetados pelas infrações já consumadas. E o ideal, aqui não consta, mas o ideal seria que eu especificasse aqui, eu faço isso em muitos casos, né? Que, de acordo com o levantamento feito pelo MPT, aquelas irregularidades questionadas da CP já lesionaram X trabalhadores. E, nesse caso, eu ainda fiz um complemento, mas na frente vocês vão ver que, além de olhar para as infrações pretéritas já consumadas, eu procurei demonstrar quantos trabalhadores estariam expostos ao risco de novas lesões, caso a conduta não fosse coibida, né? Está ali na linha I. Nesse caso, especificamente, 2.000 empregados continuariam sujeitos ali ao risco que se queria neutralizar por meio da ação civil pública. E aí eu coloco aqui o caráter contumaz do comportamento patronal, que teve longa projeção na linha do tempo, a resistência esboçada pela ré às tentativas de resolução do conflito na esfera judicial, né? Nós comentamos sobre isso ontem. Isso não é, por si só, um fundamento para justificar o dano moral coletivo, mas eu acho que é um elemento que pode ser trazido aqui para essa ponderação.
naquele sentido de que a recusa injustificada da assinatura de TAC denota uma certa postura evasiva, né, uma relutância em adequar a conduta às exigências legais. E eu prossigo. Vou falando de tudo isso. Algumas coisas, como eu disse, são um pouco, né, retóricas ali, redundantes, mas eu acho que tudo vai convergindo aqui para o objetivo. E aí eu chego ao aspecto da condição financeira da rede. E aí, nesse ponto, eu recordo do questionamento que Pedro trouxe para a gente aqui na primeira aula, né? E eu antecipei, eu acho que ali, muito rapidamente, mas eu acho que o Ministério Público tem que se ocupar com muito cuidado dessa tarefa de evidenciar qual é o porte financeiro, a realidade econômica do réu. Para isso, a gente tem se valido de alguns dados. Eu até coloquei aqui, isso que está aqui com um asteriscozinho, era uma nota de rodapé nessa petição inicial, para sinalizar para o juiz como é que eu obtive esses dados, né? Eu falo aqui, por exemplo, no capital social da empresa, segundo a base de dados da Receita Federal. Mais adiante eu falo da questão da massa salarial mensal, que é quanto aquela empresa despende a cada mês com o pagamento da folha, né? Em outros casos, principalmente quando a atuação envolve empresas companhias de capital aberto, que tem aquele dever de reportar ao mercado balancetes, relatórios periódicos, a gente costuma, né, tentar obter a questão do lucro líquido no exercício financeiro anterior, ou até mesmo o faturamento bruto, é um elemento que pode ser muito útil também. Então, hoje, felizmente, nós dispomos no MPT de algumas ferramentas que são, digamos, de uso privativo da instituição, foram desenvolvidas por uma equipe de programadores, mas sob a batuta, né, de um colega genial que nós temos na carreira, que é o colega Luiz Fabiano de Assis, acho que alguns de vocês já o conhecem. E nós temos lá uma ferramenta chamada MPT Polaris Compliance. Através do cruzamento de dados de vários bancos de informações de caráter público, é possível gerar, dentro da tramitação do inquérito civil, de maneira automatizada, a gente dá um clique, aparece lá um relatório com um manancial de informações que vocês não imaginam. Infelizmente, eu não estou autorizado a divulgar assim, o conteúdo desse documento. Ele tem um caráter confidencial, não pode ser exposto publicamente. Mas ali aparecem os dados da Receita, os dados do E-Social, da RAIS, o histórico de lavratura de autos de infração contra aquela empresa, os procedimentos existentes contra a empresa nas diversas PRTs, Brasil afora, processos judiciais em que o MPT interveio, que são do interesse da empresa, afastamentos previdenciários, às vezes até com o recorte, né, do CID, a quantidade de CATs emitidas, que tipo de condição tem ensejado o maior número de afastamentos. É um material brilhante. Trouxe assim, muito profissionalismo para a nossa atuação. Antigamente, nós vivíamos no escuro, né? Eu acho que a nossa atuação acabava sendo um pouco amadora nesse ponto. Hoje já não há desculpa para isso. Com um mínimo de boa vontade e, claro, conhecimento das ferramentas, o membro do MPT ele tem como levantar esses dados objetivos que vão poder subsidiar ali a quantificação da indenização pelo magistrado. Então, esses aspectos envolvendo a realidade financeira, o porte econômico, para mim, são essenciais. O capital social a gente, né, normalmente obtém, não é difícil achar. Essa questão da massa salarial a gente acha também, com base nos dados da RAIS. A questão de lucro líquido, faturamento bruto, isso aí vai depender, nem todas as empresas declaram isso publicamente, mas no caso das SAs, das companhias de capital aberto, melhor dizendo, com exposição em bolsa, é muito fácil conseguir essas informações, né? E quanto mais informações a gente puder trazer, melhor. Eu vou mostrar a vocês logo mais que nós temos nos socorrido, né, analogicamente, de algumas previsões de leis extravagantes, que não são da área trabalhista, mas que consagram também parâmetros objetivos para a quantificação de multas, não indenização propriamente, de multas, mas que tem nos auxiliado
e uma petição, por exemplo, que invocou um desses parâmetros, analogicamente, foi a do caso de Brumadinho, especificamente lá no pedido de dumping social. A gente vai ver logo mais. Para completar, eu coloquei aqui efeito compensatório, pedagógico e punitivo que se espera da reparação. Flávio, mas você comentou ontem que alguns doutrinadores não enxergam caráter punitivo nas indenizações de dano moral. É verdade. Mas a gente tem hoje o respaldo até de decisões do TST para defender que tem esse caráter punitivo, ou que deve assumir esse caráter punitivo. Eu acho que a gente pode argumentar nas nossas petições nesse sentido. Doutrinariamente, entretanto, é importante saber que há, né, quem recusa o caráter punitivo, reconheça apenas o caráter compensatório ou pedagógico. Eu tenho sempre tentado explorar esse viés e de maneira justificada. Mais adiante eu vou voltar a falar sobre isso no próximo slide, a gente vai ver. E outra coisa, pessoal, que eu tenho insistido muito assim, com os colegas, sempre que possível a gente deve trazer julgados paradigmas, né? É a forma mais fácil de se persuadir, de se convencer o magistrado, é quando a gente traz ali precedentes com condições fáticas de fato semelhantes, né? E mostra, olha, nesse caso foi deferida a indenização no patamar X, né? Porque, nesse caso, a gente vai destoar disso. Então, eu sempre coloco nesse rol aí, né, parâmetros tradicionalmente adotados pela Justiça do Trabalho em situações congêneres, em situações análogas. Então, considerando tudo isso, e aí pode variar, eventualmente, no outro caso eu vou suprimir um desses itens, eu vou eventualmente adicionar alguma outra coisa. O MPT, aqui é uma sugestão de redação, atento a divulgar a extensão do dano extrapatrimonial coletivo produzido pela ré, pede que a indenização seja pleiteada, seja arbitrada em valor não inferior a X. Nesse caso, foram R$500 mil. Né? Foi R$500 mil o valor que eu sinalizei. E aí aqui eu volto àquele ponto do aspecto punitivo. De acordo com os atuais postulados da doutrina da responsabilidade civil, indenizações de dano patrimonial coletivo também devem assumir, para além do tradicional caráter compensatório e pedagógico, uma feição punitiva. Aí, novamente, puxo a notinha de rodapé, transcrevo ali a decisão do TST que reconhece essa possibilidade. Então, em suma, a quantia que eu estou indicando é justificável pelas circunstâncias do caso concreto. Fazer o réu desembolsar esse valor não alterará o seu status econômico, mas provavelmente será uma forma eficaz para que a empresa repense sua postura, efeito que a imposição de condenação em montante mais modesto possivelmente não surtiria. Nesse caso, eu trouxe um julgado paradigma, me lembro bem desse caso, em que a situação era muito, muito semelhante. O porte da empresa era diferente, porque, no caso, o julgado paradigma era o Banco Bradesco, mas o judiciário no Rio de Janeiro havia imposto a condenação de R$5 milhões. E, nesse caso, eu estava postulando os 500 mil. Então, eu fiz questão de frisar que o pedido, nesse caso, correspondia a apenas 1/10 da condenação imposta a um outro empregador, né, num caso assemelhado. Então, eu acho que na prova, pessoal, vocês devem ter essa preocupação, esse cuidado de destrinchar ao máximo, tentar explorar todos esses aspectos, né? Flávio, precisaria tantos aspectos? Não, talvez você esqueça de um ou outro, omita um ou outro, tudo bem. Mas a ideia é subsidiar o magistrado com a maior quantidade de informações possíveis, inclusive informações de caráter objetivo, né? E aí, vamos aqui a 3 disposições de lei extravagante que poderiam ser invocadas. A primeira delas, artigo 37 da lei que combate as infrações contra a ordem econômica, a lei 12.529 de 2011. Ela prevê a possibilidade de fixação de multa. Não está falando de indenização, pessoal. Aqui é multa, né? A multa passiva de aplicação pelo CAD. Mas ela vincula a um percentual do valor do faturamento da empresa, do grupo ou conglomerado no último exercício financeiro, anterior à instauração do processo administrativo. E vejam, ela propõe, né, um percentual muito avantajado, bastante razoável. Pode partir de 0,1% até 20% do valor do faturamento bruto. Veja, aqui é faturamento bruto, não estou falando de lucro líquido. O faturamento bruto é algo que tende a ser bem mais expressivo, né?
Quando não for possível a utilização desse percentual, está dito aí no inciso 2º, a Lei das Infrações contra a Ordem Econômica prevê a possibilidade de fixação de multa no valor de até 2 bilhões de reais. Ora, por que lá na área da defesa da concorrência, no combate ao dumping, se pode chegar a um valor tão expressivo? Por que na área trabalhista não se poderia também atingir esse patamar, diante de situações de gravidade realmente diferenciada? Né? É essa linha de argumentação que a gente tem utilizado. Por que eu vou discriminar a área trabalhista? Por que eu vou estabelecer teto aqui na área trabalhista, se em outras áreas, tudo bem, aqui nós temos um teto, mas é um teto, convenhamos, né, é bastante razoável. Tem outras previsões, eu não vou me ater a elas aqui, mas a mesma lei 12.529 prevê que, em caso de reincidência, as multas poderão ser aplicadas em dobro, entre outras questões. Depois vale a pena vocês darem uma lida. Já há artigos doutrinários escritos por membros do MPT sustentando a aplicabilidade desse dispositivo, né, nas ações civis públicas trabalhistas. Os colegas Rafael de Araújo Gomes, o colega Afonso, que não sei qual é a posição de Afonso atual, mas até pouco tempo era, acho que é ainda, o assessor jurídico da PGT, né, um colega membro da carreira que faz assessoria jurídica da PGT, tem texto doutrinário defendendo a aplicação do artigo 37 da Lei 12.529 às nossas ACPs. Na LGPD, a lei aí mais recente, mais atual, nós temos também possibilidade de aplicação de multa em percentual sobre o faturamento da pessoa jurídica. Mas esse percentual ele é moderado por um teto. A multa pode chegar até 50 milhões de reais. Já é algo bem considerável, mas nada perto da lei lá do CAD, que fala em até 2 bilhões. Né? Nós temos também previsão nesse sentido, por alguma razão eu devo ter apagado aqui, não estou vendo, mas na lei anticorrupção, que é a lei 12.000... Vamos ver se eu acho isso aqui rapidinho. 12.846, perfeito. O artigo da LGPD é o artigo 52, Renato. E no caso da lei de corrupção, a lei 12.846 de 2013, é o artigo 6º. Então, o que é que há de comum nesses dispositivos? Leis extravagantes, que não tratam propriamente de matéria trabalhista, mas estipulam parâmetros objetivos para a quantificação de multa, e o MPT defende que isso pode ser empregado também analogicamente para a quantificação das indenizações. Eu não teria receio algum de lançar uma tese dessa na prova do concurso do MPT. Eu acho que isso seria muito bem acolhido pela banca examinadora. Eu quero, pessoal, tratar rapidamente mais 3 pontos com vocês, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Primeiro deles, eu falava agora há pouco das companhias de capital aberto, né, com exposição em bolsa, né, com ações listadas em bolsa, melhor dizendo, e falava do dever que elas têm de reportar a CVM e ao mercado em geral, aos investidores, fatos ou atos relevantes, ou seja, qualquer situação que possa impactar significativamente o valor das ações que estão listadas em bolsa, precisam ser reportados por essas empresas. Isso está previsto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei das SAs. Está aí na tela para vocês. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à Bolsa de Valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da companhia
ou fato relevante ocorrido nos seus negócios que possa influir de modo ponderável na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores imobiliários emitidos pela companhia. Os valores imobiliários emitidos pela companhia são as ações. O que é que o MPT tem feito? Sempre que nós estamos atuando em face de companhias de capital aberto, né, com ações listadas em bolsa, quando a gente ajuiza uma ação civil pública com um pedido de reparação por dano extrapatrimonial em patamar mais elevado, um valor realmente significativo, a gente tem, e aqui é uma estratégia, é uma forma assim de pressionar a empresa. Eu não tenho como negar. Alguém vai dizer isso não é ético, né? Mas o fato é que a gente tem se valido dessa figura. Olha, eu estou aqui me processando, né? Levando ao judiciário um pedido de condenação em 100 milhões de reais, 10 milhões de reais. Né? Isso vai depender, claro, da realidade de cada empresa. Eu entendo que, por mais, né, que a empresa tenha saúde financeira, uma eventual condenação nesse importe se caracteriza como um fato relevante para o mercado. E eu indago, você reportou ao mercado a existência dessa ação? Poucas são as empresas que espontaneamente cumprirão essa determinação, né, que encararão o ajuizamento de uma ação civil pública pelo MPT com pedido de dano moral coletivo ou dano social como um fato relevante de reportagem, de veiculação obrigatória para o mercado. Mas isso tem sido um instrumento muito eficaz na nossa atuação. Às vezes a gente notifica a própria empresa para que ela informe se reportou, e a empresa, às vezes, ela não quer reportar, porque isso pode trazer um abalo significativo para o preço das ações. Às vezes faz com que a empresa, que antes estava resistente a uma composição extrajudicial, ela mude de ideia e sente para negociar um possível TAC com o MPT. Em outros casos, não, o que a gente fez foi representar a CVM já para denunciar que a empresa que ela descumpriu esse dever previsto no 157, parágrafo 4 da Lei 6.404 de 74. E aí passa a ser lá uma briga da CVM com a empresa. A CVM pode, eventualmente, aplicar sanções administrativas à empresa de capital aberto que não tenha feito esse tipo de comunicação. Então, é uma linha de atuação que vem sendo explorada há pouco tempo, mas eu estive em Brasília há algumas semanas participando de um curso na Escola Superior do Michel Plutonião, formidável, uma oportunidade assim, única de aprendizado. Estavam lá com o colega Luiz Fabiano de Assis, esse que eu mencionei agora há pouco, e esse foi um dos temas tratados. Há um incentivo, há um estímulo para que a gente, cada vez mais, né, quando diante de empresas de capital aberto, exploremos esse caminho. Vamos obrigá-las a reportar ao mercado, obviamente não ajuizamento de qualquer ação, vai depender do valor que está sendo postulado e se o valor tiver realmente essa expressão suficiente para configurar um fato relevante, algo que possa influir. E aqui, veja, aqui nós estamos num terreno de conceitos indeterminados, né? A lei fala um evento que possa influir de modo ponderável na decisão dos investidores. Isso é algo que a gente vai ter que analisar em cada situação concreta. Então, é uma nova frente de atuação que tem sido estimulada internamente. E aí tem um caso muito curioso, eu queria registrar aqui, comentar com vocês, uma situação contra o banco, acho que foi o Banco Bradesco. O colega criou esse incidente, digamos assim. Disse, olha, eu estou processando, não sei se no caso era 20 milhões de reais, alguma coisa assim, e eu vejo que você não reportou à CVM esse fato como um fato relevante. E aí, o colega até noticiou isso nos autos da ação civil pública. Foi, na verdade, não foi, o objetivo não era esse, mas acabou sendo uma isca que foi mordida pelo réu. Sabe o que foi que o réu fez na contestação? Olha, o Ministério Público está dizendo que eu deveria ter reportado a CVM ao ajuizamento dessa ação, mas ele está enganado. A lei da SA exige que eu reporte fato relevante. 20 milhões de reais, embora não seja um troco qualquer, um trocadinho, comparado com a minha realidade econômica, não é nada que vá abalar minha saúde financeira. Isso aqui não vai trazer nenhuma
modificação substancial na vida financeira da empresa. Foi o que o MPT fez? Utilizou isso como uma confissão da empresa de que o valor que estava sendo postulado, né, não era um valor estratosférico, desarrazoado, que era um valor perfeitamente compatível com a capacidade econômica e financeira do réu. Um vacilo, digamos assim, né, com todo respeito aos profissionais que atuaram no caso, nem os conheço, nem sei quem são, mas não seria de esperar né, de uma banca competente e experiente entregar um elemento assim de mão beijada para o MPT. Isso já aconteceu num caso concreto. Outro fato, pessoal, que eu quero comentar com vocês é a discussão sobre a possibilidade ou não de revisão do valor da indenização ou reparação por dano extrapatrimonial em sede de recurso de revista. O TST tem uma posição muito clara com relação a esse tema, não é de agora, é algo já sedimentado, e vocês precisam conhecer. Nós sabemos que o TST, assim como o STJ, lá em relação à Justiça Comum, não atua como uma instância revisora ordinária. Em recurso de revista, em recurso especial, não se discute tão somente a justiça da decisão, não é? Esses tribunais, eles atuam com a missão de uniformizar a aplicação da legislação federal, né, de eliminar eventuais divergências, dissenso jurisprudencial entre tribunais. Então, não é tão simples assim se levar ao TST, em sede de recurso de revista, ou agravo do instrumento de recurso de revista, discussão sobre valor de indenização por dano moral coletivo. Mas o tribunal admite isso em algumas hipóteses. Aqui, para facilitar, tem um acórdão da STI 1. Poderia trazer vários, há dezenas de decisões no mesmo sentido, mas esse aqui sintetiza muito bem a questão. A STI 1 do TST consagra entendimento de que somente se justifica a excepcional intervenção do TST no controle do montante indenizatório. Isso vale para processos individuais e vale para ações coletivas. Naqueles casos em que os valores arbitrados pelas instâncias ordinárias se revelarem excessivamente módico ou extremamente elevado. Então, não basta dizer que foi muito ou que foi pouco, né? Que quer mais ou que quer menos. Não, o recorrente tem a obrigação de evidenciar que o valor foi desarrazoado, ele foi ou estratosférico, extremamente elevado, ou excessivamente módico, foi inexpressivo, foi irrisório. Pode haver revisão pelo TST de valor de indenização? Pode, sempre excepcionalmente. E, para isso, o valor tem que ser módico ou desarrazoado ou estratosférico. Mas tem um outro detalhe, pessoal. Para viabilizar a subida, o processamento de um recurso de revista com essa temática, é necessário pré-questionar alguns dispositivos específicos. A jurisprudência do TST é muito firme nesse ponto. Só se viabiliza o processamento de recurso de revista, nessa hipótese, com a alegação de violação ao artigo 944, parágrafo único do Código Civil, ou alegação de violação ao artigo 5º, incisos 5º e 10 da Constituição. Não adianta pré-questionar outro dispositivo. O seu recurso não será processado. Essa discussão ela só sobe ao TST se o pré-questionamento já em torno desses artigos que eu acabei de mencionar. Deixa eu identificar aqui o que é que está causando esse pequeno ruído. Pelo menos para mim, aparece um barulho estranho. Talvez seja um sinal. Chegamos perto aqui do horário de concluir. Mas eu vou pedir a colegas que atentem se alguém está com... é verdade, parece ser Raíssa. Eu vou pedir a Raíssa que aparentemente está resolvendo isso. Não se constranja, tá, com o meu pedido, mas é porque realmente nós identificamos aqui que era algo relacionado aí.
ao seu acesso. Então, pessoal, sobre esse tema, eu elaborei, acho que em 2020 ou 2021, um enunciado de prova prática, né, para um simulado, num dos nossos cursos de segunda e terceira fase. Veja como eu fui bonzinho, né? Eu estava querendo construir um enunciado de recurso de revista. Mas sabendo da dificuldade que esse tipo de peça gera para a maior parte dos candidatos, eu disse, eu vou começar com um recurso de revista um pouco mais simplório. Eu não queria um recurso de revista que abordasse muitos temas ao mesmo tempo, que contivesse arguição lá preliminar e negativa de prestação jurisdicional, por exemplo, né? E aí essa hipótese me pareceu uma boa hipótese para, digamos, construir um enunciado que fosse ali um enunciado de entrada, né? Para um primeiro contato do candidato com a elaboração do recurso de revista. E eu fiz, a meu ver, ficou interessante. É uma prova que eu considero um enunciado de complexidade mediana, intermediária, não é uma prova. Eu tenho sempre procurado fazer essa gradação nos simulados de segunda e terceira fase. Eu disponibilizo, né, questões com diferentes níveis de dificuldade. Nesse caso, eu acho que um recurso de revista, tratando exclusivamente, né, de um pedido de revisão de valor de indenização do dano moral coletivo, seria uma peça, eu considero muito técnica, daria para aferir bem assim, a capacidade dos candidatos com relação a essa habilidade aí, técnica, e, ao mesmo tempo, seria uma prova razoável, compatível com a duração ali da prova do concurso. E o que eu farei eu vou disponibilizar a vocês, juntamente com o material complementar do curso, esse enunciado e um pequeno espelho de correção que eu disponibilizei aos alunos na época, com a sugestão de que vocês, né, ao longo aí da trajetória de vocês, de preparação para a terceira fase, procurem resolver esse exercício. Eu acho, principalmente para quem ainda não tem muita experiência com recurso de revista, vai ser uma experiência muito válida, servir para vocês desmistificarem um pouco a dificuldade aí em torno desse tipo de peça. Tá? O enunciado é cheio de... Tem um enredozinho lá, algumas informações que vocês deveriam explorar na petição inicial para evidenciar que houve ali uma desproporção grande, grave, né? Uma assimetria muito grande entre a capacidade financeira do réu e o valor fixado lá pelas instâncias ordinárias. Por último, pessoal, eu selecionei aqui para conversar com vocês. Na verdade, eu acho que eu já havia comentado isso ontem. Nós tivemos há algumas semanas um julgamento emblemático no TRT da 10ª região. Um ACP envolvendo o Banco Santander, caso discutia prática de assédio moral organizacional. E o TRT fixou, né, uma condenação assim, exemplar de uma bagatela de 274 milhões de reais. Isso não é tão corriqueiro, né? Mesmo se tratando de banco, a gente sabe que existem setores muito conservadores no justiça do trabalho, têm resistência a trabalhar com esses valores assim mais elevados. Além do valor da indenização, chama muita atenção nesse caso a qualidade da fundamentação da decisão no tópico da quantificação do dano moral coletivo. E eu queria compartilhar esse material, o acordo será encaminhado a vocês, mas eu vou abrir aqui exatamente no tópico para vocês perceberem, né, o zelo, o nível de cuidado do magistrado, no caso aqui um juiz de primeiro grau, para construir o raciocínio, para dizer, olha, como é que eu cheguei a esse valor de 200... E o valor não é redondo, é 274 milhões, alguns mil reais e alguns centavos. Deixa eu ver. O acordo é um pouco longo, são 65 laudas. Obviamente que a gente não vai tratar dele aqui. Mas pronto, eu localizei. Vamos compartilhar aqui. Está aí na tela para vocês.
É o acórdão reproduzindo a sentença, né? Fixação da indenização. Eu não vou ler na íntegra, tá, pessoal? Eu vou tentar atalhar aqui para que a gente não se estenda tanto. Mas ele começa dizendo que a indenização mede pela extensão do dano, de acordo com o 944 da CLT. E que, aí vejam, essa premissa é importante. Observou-se nesse caso que essas práticas de assédio moral organizacional, que envolviam imposição de metas inatingíveis, né, forte cobrança em relação a metas, uma cobrança desarrazoada, né, até porque a justiça entende que a simples cobrança de meta não é por si só um ato ilícito, faz parte do ambiente empresarial, estipular meta, cobrar meta. Tudo é a forma como essas metas são cobradas, se elas são razoáveis, execuíveis ou não, né? A gente tem que olhar sempre para esses detalhes no caso concreto. Mas nesse caso do Santander, evidenciou-se que havia uma correlação muito grande entre essas práticas e o nível de adoecimento ocupacional dos funcionários do banco. A quantidade de afastamentos previdenciários com referência a CIDs ali de saúde mental do trabalho era uma coisa lá. E aí o juiz parte desse dado. Conforme exposto, a despesa apenas do INSS com pagamento de auxílio doença acidentário para o réu foi estimada em 57 milhões e lá vai. Né? À vontade, Janaína, nem se preocupe. Um bom descanso para você. Até amanhã. Então, ele parte do valor pago pelo INSS a título de auxílio doença acidentário. Depois, ele leva para outro aspecto, que é a questão, o incremento da sobrecarga de atendimento na Previdência e na rede pública de saúde, que, segundo um estudo que ele trouxe aqui da Europa, esse impacto ele corresponderia a mais ou menos 1,5 vezes os gastos previdenciários. Então, daquele valor que o INSS gasta com o pagamento dos benefícios, você multiplicando pelo fator 1,5, 1,5, você chega ao que esses afastamentos representarão em termos de sobrecarga para a rede pública de saúde e a rede de atendimento na Previdência. Porque não é só a sobrecarga de pagamento de benefício. Não, imagine, toda a rede da Previdência de atendimento foi mobilizada para conferir atenção a esses casos. Quando ele soma lá os 57 milhões dos benefícios, mais esse custo estimado do impacto na rede pública de saúde e na rede de atendimento do INSS, ele chega já ao valor de 143 milhões. Né? Aí ele sofistica ainda mais o raciocínio. Verificou-se, entretanto, que as metas causam um impacto diferenciado por faixa etária e por sexo. Cerca de 70% das vítimas das metas do réu são mulheres. Por isso, houve outro bem jurídico lesionado. E ele entende que seria o princípio da não discriminação. Por isso, ele aplica um incremento de 25% sobre aquele valor de 143 milhões. Com isso, o valor já salta para 161 milhões. Aí, no tópico seguinte, ele desenvolve a ideia do caráter punitivo, né? Ele é um daqueles que entendem que a indenização deve cumprir também um caráter punitivo. E aí, dentro dessa lógica punitiva, eu acho que em algum momento ele chega a falar da lógica lá da repetição de indébito do Código Civil, né? No caso de repetição de indébito, se dobra o valor ali e tal, ele pula de 161 para 322 milhões. Só que aí ele resolve aliviar para a empresa. Ele diz que o réu, ao longo da ação, se comportou com visível colaboração, não criou embaraços, trouxe todos os dados que alegava ter, comportou-se de modo profissional, seu advogado atua com responsabilidade e respeito, mas sem abandonar a defesa do cliente. E, por isso, o juiz entende que deveria aplicar um redutor. Ele aplica um redutor de 15% sobre o valor de 322 milhões, e etc., etc., para chegar finalmente aos 274, 441, 432 e 82 centavos.
e ele já sinalizou lá no dispositivo que consentiria com o pagamento da indenização em 5 parcelas anuais de igual valor. Marcelo está trazendo aqui, isso provavelmente foi ventilado no processo, né? Eu imagino que sim. Para quem está achando que 274 milhões é uma quantia exorbitante, o Santander Brasil fechou o ano de 2021 com lucro de 16,34 bilhões. Isso faz com que 275 milhões, né, arredondando aqui, represente apenas 1,6%, ou seja, menos de 2% do lucro do banco no ano anterior. Ora, mas a ACP não está tratando de infrações que ocorreram apenas naquele ano, não. A ACP está tratando de infrações que foram, né, sendo acumuladas ao longo do tempo. Eu sei que para a maioria dos juízes trabalhistas chega a dar uma tremedeira nas pernas, né? A ideia de condenar uma empresa nesse patamar, né? Muitos ficam ali com receio de ser taxados de xiitas, de terem uma atuação ideológica, né? Mas a gente não tem como fugir desse raciocínio matemático, né? E aí Marcelo está dizendo muito bem. Aqui, realmente, nem precisa reportar para a CVM, isso não é fato relevante, né? 1,6%, né, do lucro do ano passado. Eu não estou falando do capital social, né? Eu estou falando do lucro no ano anterior. Claro que ninguém vai querer pagar essa quantia assim, espontaneamente. Mas o ponto é, pessoal, não é tão relevante para mim se você achou o valor correto, justo ou injusto. O que eu quero deixar aqui como última mensagem da nossa conversa hoje é: a gente tem que se aproximar cada vez mais, a gente que eu digo da área trabalhista, àquela metodologia que se usa no processo criminal para a dosimetria da pena. E é assim, é passo a passo. Eu parto daqui, aplicando essa circunstância, eu ponderando essa circunstância, eu chego aqui, e eu aplico um redutor, se eventualmente for cabível, etc, etc. Pronto, no final é isso. Eu não tirei da minha cabeça, eu não estou inventando, eu não tinha um parâmetro, o ordenamento jurídico não me oferece um parâmetro imutável, não é estático, eu tenho que construir, eu estou construindo, atendendo à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. Está aqui, assim como penso. O TRT acabou confirmando, né, a decisão nesse ponto. É isso, pessoal. Eu me despeço porque estou realmente aqui em cima da hora para atender o meu próximo compromisso. Amanhã nós estaremos aqui para o que eu considero o ponto culminante do nosso curso, porque é o tema talvez mais atual e em relação ao qual acho que eu tenho o maior número de informações assim, novas para compartilhar com vocês. Tá? Foi um prazer. Obrigado mais uma vez aí pela companhia, pela paciência, pelas contribuições, né, pelas intervenções. Tem valido a pena aqui essa maratona que a gente tem feito ao longo da semana. Uma experiência muito prazerosa para mim. Boa noite para vocês, bom descanso. Até amanhã.